Olá, olá a todos. É, não sei em que horário vocês vão estar assistindo essa palestra, então, desde já dou bom dia, boa tarde, talvez boa noite a alguns de vocês. Desde já gostaria de agradecer também o convite, foi feito pela comissão organizadora para a gente conversar um pouquinho sobre Europush. Deixa eu me apresentar logo, meu nome é Andreisa Pamela, sou biomédica, servidora da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Sou analista em saúde e atualmente sou supervisora do setor de diagnóstico de arboviroses, tanto diagnóstico sorológico quanto molecular. E aí a gente está à frente do diagnóstico de Urupush no nosso estado e hoje a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês a experiência da gente nisso e conversar um pouquinho sobre como essa vigilância laboratorial está sendo feita no estado de Pernambuco e conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o vírus, a doença e o passo a passo da vigilância laboratorial, de uma forma geral. Então, desde já, eu já antecipo assim que eu vou estar muito falando dos dados do meu estado, mas que, claro, isso pode se refletir de uma forma geral com a realidade de vocês também, tá? Então, já para a gente começar, a febre Europush é uma doença humana causada por um vírus transmitido por artrópode, que esse é o conceito de arbovírus, né? Então, a gente já consegue aí conceituar algumas coisas. A febre Europush é uma arbovirose, ou seja, ela é causada por vírus que são transmitidos por inseto vetor. Então, a gente precisa obrigatoriamente ter um inseto que faz a transmissão do vírus. Então, a gente já derruba essa ideia de que, claro, teve muito alarde, muito susto sobre o que seria o Urupush. Então, muitas pessoas tinham medo de transmissão direta, contato direto entre pessoas, e não existe transmissão nesse sentido, porque por ser uma arbovirose, obrigatoriamente precisa de um vetor do tipo inseto para que a doença seja transmitida. No caso do Oropush, mais especificamente, o inseto vetor é conhecido como maruim aqui no estado, mas dependendo da região do país, também é conhecido como mosquito pólvora, ou meruim, ou muruim, ou ainda polvinha. Esse mosquito é o principal vetor da doença, né? Mas a doença é causada por um vírus que é do gênero Ortobunia vírus, da família Peribunia viridae, e o nome do vírus é o Ortobunia vírus oropushiense. Parece estar falando muito difícil, mas é o costume de estar falando sempre disso, né? Casualmente, a gente está sempre se referindo a ele como Orov, que é o vírus causador do Oropush, mas o nome do vírus mesmo é Ortobunia vírus oropushiense. De uma forma geral, quais são os sintomas clínicos da doença? Por ser uma arbovirose, ele vai ter sintomas comuns a outras arboviroses, como dengue, zika, chikungunya. Então, os pacientes infectados, eles geralmente apresentam sintomas inespecíficos, que são comuns às infecções por arbovírus. Febre alta, cefaleia intensa, né, dor de cabeça, dor muscular, que é mialgia. Em muitos casos tem dor de articulações também, como artralgia, náusea, diarreia. Em alguns casos pode ainda evoluir para acometimento neurológico, que é a nossa maior preocupação. Então, além da gente, até aqui, a gente já entende que é uma doença que não tem a possibilidade de contágio pessoa a pessoa, porque precisa do inseto vetor. A gente também já consegue entender uma outra coisa de que não existe diagnóstico clínico. Então, não existe, assim, sintomas específicos de Oropush. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com dor muscular. Pode ser qualquer outra arbovirose ou até mesmo outras viroses, até respiratórias. Então, assim, não existe diagnóstico clínico para Oropush. São sintomas inespecíficos, são sintomas comuns a outras viroses, principalmente as arboviroses, e o que os sintomas trazem para a gente é um direcionamento, desculpa, de que possivelmente é uma febre Oropush, tá? Claro, quando a gente está falando assim,
de artralgia, né? Dor de articulações. A gente pensa primeiramente em chikungunya, né? Que tem realmente esse sintoma como mais característico. Se a gente está falando de manchas pelo corpo, petequia, né? Quadros hemorrágicos isolados, a gente primeiro pensa em dengue. Mas, assim, apesar de alguns sintomas serem mais frequentes em algumas arboviroses, mais do que em outras, são sintomas comuns de todas elas. Então, a artralgia é mais comum de chikungunya, mas oropouche pode ter também. Hemorragia é mais comum em dengue, mas oropouche pode ter também. Todas elas têm quadros de febre alta, e outra coisa comum em Oropuxa é a dor retroorbital, que é aquela dor atrás dos olhos, ao redor dos olhos. Mas assim, náusea, diarreia, prostração, dor no corpo de uma forma geral, que pode durar aí de 5 a 10 dias, já são indícios de que pode ser Oropuxa, né? A confirmação dos casos em regiões com circulação endêmica de outros arbovírus humanos prevalentes só é possível com o uso de testes de diagnóstico diferencial. Então, com isso a gente já entende que a gente faz um rastreio para arboviroses, não para oropouche. Então, assim, quando existe um paciente com sintomatologia suspeita de arboviroses, ele entra no serviço de referência, que aqui no nosso estado é o LACEN, né, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, e que entra como pesquisa diferencial para arboviroses, né? Então, a gente vai investigar dengue, zika, chikungunya, dependendo do caso, febre amarela, maiarovírus e agora o enfoque maior está sendo na febre oropouche. Só para a gente ter uma ideia da incidência e do número de casos nos últimos anos, aqui eu trago um pouco da incidência da febre oropouche no Brasil na última década. Então, a gente consegue ver como de 2023, final de 2023 para cá, 2024, a gente tem um pico considerável de casos em todo o país. Então, na verdade, em 2024, a gente teve um aumento de 200 vezes em relação à incidência de Europush, quando a gente compara com a última década. Então, entre 2015 e 2023, a gente tinha um número de casos muito menor, e em 2024 a gente tem aí um pico de incidência. E quando a gente vê aqui embaixo a distribuição espacial no território brasileiro, Oropouche é um vírus que já é endêmico da região amazônica. Então, ele não surgiu agora, né? O que a gente está observando é que uma nova variante surgiu e que houve uma disseminação para a região extra-amazônica. Mas era um vírus que já era detectado e, de certa forma, negligenciado e subnotificado na região amazônica. Então, entre 2015 e 2023, a gente tinha os casos concentrados ali na região norte do país, e que esse ano, esses casos que também surgiram lá, e a gente tem uma alta incidência nos estados da região norte, mas que isso acabou se difundindo para os outros estados do país. Então, se a gente for observar os últimos anos, existia quase uma concentração exclusiva na região amazônica, e que esse ano realmente o surto veio para todo o país com o advento da nova variante. E como é que acontece o ciclo do vírus, né? O vírus Oropouche, ele circula tanto em ciclos urbano como silvestre. Então, nessa ilustração aqui, a gente consegue perceber que o vírus, ele usa como reservatório animais silvestres, primatas não humanos. Então, macacos, bicho preguiça, em alguns casos já foi detectado até em aves. O vetor, que no caso é o mosquito, né? O que a gente chama de maruinha aqui, mas que é o mosquito, é o Culicoides paraensis. Ele é o principal vetor nesse ciclo, no ciclo silvestre, e ocasionalmente um ser humano que está nessa região silvestre, ele pode ser picado e infectado, e aí esse humano, quando ele retorna para o ciclo urbano, acaba havendo uma circulação do vírus no ciclo urbano, tanto porque o inseto que tem na região silvestre, ele também circula no ciclo urbano,
que é o próprio Culicode paraensis, né? O marouim, ele é muito frequente em regiões de bananeira, de cana-de-açúcar, no ciclo silvestre, mas na área urbana também, né? A gente encontra marouim, enfim, em todo canto. A gente nem vê, né? É um mosquito tão pequeno, você só sente o ardor, bate assim e pronto. Você nem viu o mosquito e já foi picado. Só que uma outra informação importante a gente falar do ciclo urbano é que no ciclo urbano acaba que o vírus também é disseminado através de um outro mosquito, que não é o Aedes aegypti. Quando a gente fala de dengue, zika, chikungunya, a gente fala muito de Aedes aegypti. Mas no caso de Oropuxi, ou a gente vai estar falando do Culicode paraensis, que é o marouim, propriamente dito, ou a gente vai estar falando do Culex quinquefaciatus, que é o que a gente chama popularmente de muriçoca. Então, quando a gente fala que é um vírus que é transmitido no ciclo urbano por dois insetos vetores, que é o maruim e a muriçoca, que estão em absolutamente todo lugar, isso justifica a disseminação do vírus, justamente devido à alta prevalência do seu vetor. É um vetor que é amplamente difundido no nosso país e que isso escancara a questão, como posso dizer, sanitária do nosso país. Porque, assim, a febre europuxa, apesar dela estar recebendo maior visibilidade agora, como eu já falei anteriormente, ela é uma doença que já existe há muito tempo, né? E estava mais concentrada na região amazônica. Mas pense, quando a gente está falando que é uma doença transmitida por insetos, insetos que se proliferam em regiões que têm uma condição sanitária e socioeconômica desfavorecida. Então, muitas vezes, acaba sendo uma doença subnotificada por acometer principalmente populações que são mais vulneráveis no que a gente fala no contexto social e econômico. Então, acaba sendo doença negligenciada porque acaba sendo uma doença de pobre, digamos assim, né? De regiões ribeirinhas, de regiões de mata, de regiões de zona rural, e que acaba não recebendo a devida atenção do poder público, ou, enfim, das grandes mídias, por tá concentrada em populações que são socioeconomicamente vulneráveis. E são regiões que têm, muitas vezes, um contexto sanitário prejudicado, que favorece a proliferação desses insetos e, consequentemente, a proliferação do vírus. Então, a partir do momento que surge uma nova variante do vírus e que se dissemina por todo o país e o vírus e o inseto não vai querer saber a classe social, econômica daquela pessoa. Então, vai ter pessoas de diferentes classes, de diferentes condições financeiras acometidas pela doença. A gente acaba tendo os holofotes virados para a febre europuxa por chegar no momento em que o vírus está atingindo todo mundo, tem muita gente adoecendo no país inteiro e não só numa região específica, e aí acaba tendo muito mais visibilidade e a gente acaba ouvindo falar de Europuxa em todo canto, né? Mas só aproveitar esse momento para dizer assim que é uma doença que já existe há muito tempo e que sempre foi negligenciada por causa disso, né? Por causa da população que era principalmente acometida. E a gente já falou sobre a doença, sobre a questão epidemiológica, sobre o inseto, principalmente, né? Sobre o inseto vetor. Mas para a gente falar um pouco mais sobre o vírus em si, esse vírus ele tem um genoma de RNA fita simples, segmentado e de sentido negativo. E isso, claro, torna ele propenso à recombinação genética e por causa disso surgem novas variantes. E apesar de seu impacto significativo na saúde pública na América do Sul, particularmente na região amazônica, os casos de Oropuxi sempre foram negligenciados e subnotificados, né? Então, só para a gente ter a ideia, o vírus Oropuxi foi detectado e isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, né? Ele foi identificado numa amostra de sangue de bicho preguiça. Então, veja, já tem bastante tempo que a gente conhece o vírus, né? Inclusive, só para ter uma ideia, ele antes da incorporação da Zika e chikungunya,
Oropuxi era o segundo arbovírus mais frequente no país, só perdia para dengue, né? E aí, quando teve a incorporação do vírus Zika e chikungunya, ele acabou perdendo esse segundo lugar, né? Isso se justifica principalmente, como a gente já tinha comentado anteriormente, devido à ampla distribuição dos vetores nas Américas. Então, como a gente está falando de insetos que têm uma ampla distribuição no nosso território, isso favorece com que o vírus consiga se disseminar e se manter de forma endêmica nessas regiões. Só para a gente aprofundar um pouco sobre a estrutura do vírus, como todo vírus, ele tem uma estrutura muito simples, né? Ele tem o material genético dele, que é um vírus de RNA segmentado, ele tem três segmentos gênicos. O segmento S, que codifica a nucleoproteína. O segmento M, que codifica as glicoproteínas da cápsula, né, do vírus. E o segmento L, que é o maior segmento gênico desse vírus, que codifica a RNA polimerase. Então, basicamente, o vírus é isso, né? É um fragmento de DNA ou de RNA envolto por uma cápsula proteica, nesse caso de glicoproteína, e por ser muito simples, pouco complexo, ele consegue se evadir do sistema imunológico, infectar as células e assim ele usa a maquinaria celular para se replicar dentro da célula e infectar outras células, enfim. Então, só para a gente entender que é um vírus de RNA, mas é um vírus segmentado, né? Tem três segmentos gênicos que basicamente codificam as estruturas que o vírus precisa para se instalar na célula e usar a maquinaria dela para sua replicação. Então, ok, a gente entendeu que é uma doença causada por um vírus, que é transmitido por inseto, né? É uma arbovirose, e que tem uma sintomatologia comum e inespecífica a todas as arboviroses. Mas aí, a partir do momento que a gente fala agora de diagnóstico laboratorial, eu, enquanto biomédica, do setor de diagnóstico em arboviroses da Secretaria de Saúde do Estado, como é que a gente faz essa vigilância? E como é que o diagnóstico laboratorial acontece? Como eu já tinha falado no início que a nossa pesquisa é para arboviroses, então a gente faz investigação diferencial para arboviroses. O fluxo do raciocínio do diagnóstico de Europush é muito semelhante à dengue, por isso eu trouxe o folder da dengue. Então, como é que acontece? Né? O diagnóstico hoje ele é centralizado no laboratório central, quando a gente está falando de serviço público, né? O laboratório que é responsável pelo diagnóstico, monitoramento e notificação da doença é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que é o LACEN Pernambuco. E como é que esse fluxo acontece? Na unidade de saúde, no postinho, no USF, enfim, na unidade de saúde que está recebendo esse paciente, o que a unidade tem que responder é: o paciente atende às definições de caso suspeito? Ou seja, ele tem uma sintomatologia compatível com a arbovirose? Ele reside numa região em que os casos de arbovirose estão sendo registrados? Sim. Se sim, então se realiza a coleta da amostra, né? A gente recebe tanto a amostra, majoritariamente a amostra de soro, para fazer investigação de arbovirose, mas a gente também recebe amostras de urina, de líquido cefalorraquidiano, né, o LCR, e também amostras de vísceras humanas. Então, nos casos de óbito suspeito por arbovirose, a gente recebe amostras de fragmentos de vísceras, basicamente 6 vísceras: rim, fígado, pulmão, baço, coração e cérebro. Então, quando o paciente vem a óbito e há uma suspeita de arbovirose, ele vai para a autópsia no SVO e os fragmentos das vísceras são encaminhados para o LACEN para que a gente faça essa pesquisa. De forma semelhante aos casos que eu vou explicar mais à frente, sobre os casos suspeitos de aborto por Oropush, a gente também recebe os fragmentos de vísceras do feto, né, do feto morto, essas mesmas vísceras, e a gente recebe também fragmento dos anexos. Então, a gente recebe fragmento de cordão umbilical, sangue do cordão umbilical e fragmento de placenta, para os casos de investigação de perda fetal
por Oropouche, né? Mas majoritariamente a gente recebe amostras de soro, né, que é, enfim, o sangue coletado no tubo com a tampinha vermelha, né, que é sem anticoagulante, e aí essa amostra é centrifugada e enviada para o LACEN. A grande maioria é soro, mas a gente recebe também esses outros espécimes biológicos. Isso tanto, eu estou falando para o Oropouche, mas é para todas as arboviroses, né? Tanto que o folder é de dengue. E aí, em relação aos dias de sintoma, como é que a gente faz aqui para fazer essa triagem? Veja, quando o paciente tem até 5 dias de sintomas, ou seja, ele começou a sentir os sintomas na segunda-feira, por exemplo. Se ele coleta essa amostra até a sexta-feira, né, até o quinto dia do início dos sintomas, a gente entende que ainda tem carga viral ali. Então, o vírus, caso esteja presente, ele está circulando no organismo e ele está presente em quantidade suficiente para ser detectado por métodos moleculares. Então, se essa amostra foi coletada nos primeiros 5 dias de sintomas, a gente faz a investigação molecular. Então, é RT-PCR para o vírus que está sendo investigado. Então, quando a amostra chega no LACEN, nos primeiros 5 dias, a gente faz biologia molecular. Para que vírus? Para todos. Então, a gente faz PCR para dengue, para os 4 serotipos de dengue, para zika, para chikungunya, para maiarovírus e para oropouche, né? Agora, se essa amostra foi coletada após o quinto dia de início dos sintomas, então a gente entende que, mesmo que a pessoa tenha sido infectada pelo vírus, a gente já não tem mais partícula viral circulante. Então, eu não consigo detectar o RNA viral, mesmo que a infecção tenha ocorrido, porque nesse período, muito provavelmente, o organismo já eliminou o vírus, ou ele já está numa quantidade, numa carga viral muito baixa, a gente não consegue detectar, é uma limitação da técnica. Então, a partir de 5 dias, a gente faz sorologia, que aí é uma pesquisa indireta, né? Eu vou dosar IgM, IgG, dependendo do período de dias, né, da coleta. E aí a gente faz IgM ou IgG para esses agravos, né? Para dengue, para chikungunya, para oropouche. E aí, então, o primeiro gargalo, na verdade, é a primeira encruzilhada, digamos assim, em relação ao fluxo de amostra, é o tempo entre o início dos sintomas e a coleta. Então, quando a amostra foi coletada nos primeiros 5 dias, a gente vai fazer RT-PCR, né? Que é fazer exame molecular para detectar o RNA viral. Acima de 5 dias, a gente vai fazer ELISA, exame sorológico, para dosar anticorpo que foi gerado contra o vírus, e aí é uma pesquisa indireta e a gente consegue também ter o diagnóstico dessa forma. Isso serve para todos os arbovírus. E como é que é a jornada da amostra do paciente quando chega no LACEN, né? Aqui eu estou falando do LACEN, porque o laboratório de referência do Estado é quem é responsável por esse tipo de diagnóstico. Então, o paciente foi atendido na unidade de saúde, foi identificado que ele era um caso suspeito, a amostra é coletada. A gente até tem que falar sobre isso também, porque assim, o laboratório central, o LACEN, é um laboratório de vigilância, não é um laboratório de diagnóstico, propriamente dito. E por que eu estou dizendo isso? Porque o LACEN é responsável por exames de alta complexidade. Então, o que a gente faz é vigilância laboratorial. A gente tem que estar vigilante e alerta para o que está circulando os casos de surto no estado. Então, veja, para que a gente realmente esteja fazendo vigilância, a gente precisa ter a amostra coletada, porque senão a gente não está fazendo vigilância de nada, né? Então, a gente precisa de amostras representativas, tanto espacialmente, então, ao longo dos municípios, diferentes municípios do estado, quanto temporalmente. Então, eu preciso, com certa frequência, em relação a todas as semanas epidemiológicas, ter amostras coletadas para dizer que eu verdadeiramente estou fazendo vigilância. Então, o que eu estou querendo dizer é que, sim, a gente precisa ter amostras coletadas de forma periódica e que essas amostras sejam representativas do todo. Mas, por outro lado, a gente não precisa estar coletando todos os casos. Então, por exemplo, se eu tenho um município no estado que já tem um alto número de casos naquela região, não há necessidade de coletar de todas as pessoas com sintomas,
Porque epidemiologicamente isso não faz sentido, né? Se eu tenho uma representação, uma quantidade de coletas de um grupo de pessoas que representa aquela região e essas amostras são positivas, a gente já entende que todas aquelas pessoas estão infectadas com a mesma doença. Por que eu digo isso? Porque assim, a gente tem que entender também que a gente está falando de um laboratório de saúde pública, né? E que a gente tem limitação de insumos, de reagentes, a gente tem que ter também essa responsabilidade em relação à aquisição e consumo desse tipo de teste, né? Não são testes simples, não são testes baratos. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode perder amostras, a gente tem que fazer vigilância, então a gente precisa ter amostras coletadas em diferentes municípios, em diferentes momentos. Por outro lado, a gente também não pode coletar demais. Porque aí não faz sentido, numa rua tem 10 pessoas com os mesmos sintomas, eu coleto das 10 pessoas, as 10 dão positivo, não tem necessidade disso, né? Porque aí vigilância não é isso, né? Então, a gente faz vigilância, a gente não necessariamente é um laboratório de rotina, né? Quando a gente está falando de um exame molecular por PCR ou um exame sorológico por ELISA, eu não estou falando de um hemograma. Não é um exame simples, não é barato e não é rápido. Então, a gente precisa ter uma decisão consciente sobre o quantitativo de amostras e quais amostras coletar, quais pacientes vão servir como unidades de vigilância, né? E aí, por isso a gente escolhe unidades de saúde que vão escolher essas amostras representativas daquela região. Então, ok, o paciente com sintoma de arboviroses ou encefalite, eles são identificados e eles são encaminhados para a coleta de amostra biológica, preferencialmente soro, e nos casos de encefalite, coleta soro e LCR. Por que eu estou dando ênfase em encefalite? Porque, assim como no caso do Zika vírus, em que há atropismo pelo sistema nervoso central, o vírus Oropouche, ele também apresenta a característica de ter um maior tropismo pelo sistema nervoso central. Então, a gente já teve casos de encefalite, de meningite, em que eram casos detectáveis para o Oropouche. A gente detectou o vírus no LCR. Inclusive, já adiantando um pouco isso, dando spoiler, né, do que a gente vai falar sobre perda fetal, sobre óbito fetal, nos casos em que a gente identificou que o óbito fetal foi por causa de infecção por Oropouche, né, abortos causados por Oropouche, a gente conseguia identificar o vírus em todas as vísceras do feto morto, mas a maior carga viral geralmente era no cérebro. Então, a maior quantidade de vírus era detectada no cérebro do feto. Então, a gente sabe que o vírus ele tem esse tropismo pelo sistema nervoso central. Então, os casos de sintomatologia de arbovirose, mas, para além deles, os casos de encefalite, meningite, em que a etiologia não é identificada, ou seja, quando a gente faz um painel de meningite bacteriano e viral e não é identificado nenhum agente, a gente está testando também o Oropouche, porque a gente sabe que o vírus ele pode também causar esse tipo de quadro, né? Inclusive, nos casos de perda fetal, a gente tinha uma carga viral muito alta no cérebro do feto. Então, nesses casos de meningite, encefalite, é coletado também LCR para investigação e pesquisa do vírus. Então, o paciente é identificado, a amostra é coletada, a unidade cadastra no sistema, né? E essa amostra é encaminhada para o LACEN, né? E chega para a gente no laboratório central para que a gente faça a investigação de pesquisa diferencial de arbovirus. E aí, como é que a gente faz isso, né? Quando a gente está falando de biologia molecular, de PCR, essa amostra de soro, de LCR, ela chega, é identificada, ela é triada, e aí, quando a gente vê que tem até 5 dias de sintomas, ela é encaminhada para o exame molecular. E hoje já existe um kit comercial de reagente de PCR, que, enfim, primer, sonda, enzima, enfim, tudo isso já organizado num kit, que é fornecido pelo Ministério da Saúde para todos os LACENs,
Então, a gente entende que em todos os estados tem LACENs, né? E todos os LACENs recebem esse kit. Então, a amostra chega para a gente faz a extração do material genético, no caso, extração de RNA. No LACEN Pernambuco, a gente tem equipamento automatizado para extração de RNA. Em alguns casos específicos, quando a gente tem uma demanda, uma urgência muito rápida, a gente faz uma extração que a gente chama de manual, que é a extração por kit comercial, mas a grande maioria das amostras são extraídas, né? O material genético é extraído numa plataforma, no equipamento automatizado, né? Um robô que faz a extração de RNA. E aí esse RNA, ele é acondicionado a menos 80 graus no freezer, né, no deep freezer, e logo em seguida a gente faz a reação de RT-PCR, que nada mais é do que a reação em cadeia da polimerase, né, para amplificar a região do genoma que eu estou buscando a região de dengue, zika e uropuche, só que por ser um vírus de RNA, a gente precisa fazer uma transcrição reversa inicialmente, né, que é converter a molécula de RNA em uma molécula de DNA complementar, né, que é o cDNA. Então, esses kits que são adquiridos pelo Ministério da Saúde, são kits comerciais, eles são kits one step, então, numa etapa só, ele faz as duas coisas, né, faz a transcrição reversa e faz a amplificação por PCR. Então, na prática, a gente tem dois momentos de manipulação de amostra. Quando a amostra chega, é a extração de RNA, seja ela automatizada ou de forma manual, com kit de extração, kit comercial, ou extração automatizada, e logo em seguida a gente utiliza o kit de PCR, que é o One Step, né, que faz a transcrição reversa e amplificação por PCR no mesmo momento. E aí a gente, aqui no LACEN, a gente utiliza a plataforma QuantStudio, que é um termociclador em tempo real, que é da Applied, né, da Thermo Fisher. E aí, no LACEN Pernambuco, a gente tem um prazo de liberação de até 15 dias para liberar esse resultado. Mas a gente estabeleceu um fluxo para que algumas amostras, elas são ditas como prioritárias. Quais são as amostras prioritárias? Amostras de gestantes, né? Porque a gente está falando de um vírus que está relacionado com aborto, com óbito fetal. Então, uma gestante com suspeita de Oropouche, ela é prioritária. A gente precisa desse resultado rápido. E gestantes recém-nascidos, casos de suspeita de encefalite, meningite, microcefalia ou qualquer dano neurológico, eles são prioritários também. E os municípios em que aqui no nosso estado a gente já sabe que tem os maiores números de casos. Então, os municípios que concentram a maior parte dos casos, esses municípios, quando a amostra é dessa localidade, elas também recebem um atendimento prioritário. Então, as amostras que são dos grupos prioritários, a gente consegue liberar os resultados aí em até 3 dias, né? 2, 3 dias. Mas o nosso prazo de liberação para amostras, enfim, de rotina é de até 15 dias, mas é um prazo que a gente consegue atender bem, a gente consegue liberar esse resultado até bem antes disso, né? Então, o fluxo de amostra é basicamente esse. A amostra chega, a gente faz a extração do material genético, né, do ácido nucleico, a gente faz a transcrição reversa, a PCR analisa esse resultado e libera o laudo no sistema informatizado e que é integrado entre toda a rede de saúde do Estado, e aí a unidade de saúde que solicitou o exame, ela consegue ter acesso ao laudo pelo próprio sistema. E aí, como é que é a comunicação e o fluxo das amostras, né? O município ou a gerência regional em saúde, né, que é responsável por um grupo de municípios, qual é a responsabilidade delas, né, do município e das gerências? Identificar os casos suspeitos, coletar essas amostras, cadastrar corretamente no GAL. O GAL é o sistema que a gente utiliza no estado, que é o gerenciamento de ambiente laboratorial, e é o sistema que a gente utiliza tanto para cadastrar os exames quanto para liberar os resultados. Então, é da responsabilidade do município coletar a amostra, cadastrar a requisição dessa amostra e enviar ao laboratório central.
O laboratório central, né, a gente, o LACEN, que é da Secretaria de Saúde do Estado, a nossa responsabilidade é realizar os exames, a biologia molecular para o vírus, incluindo o Urupuxi, e encaminhar para as referências, os laboratórios de referência nacional, os exames que não são realizados no laboratório central, que é basicamente o histopatológico, né, imunistoquímica das vísceras, exames sorológicos que não são realizados no LACEN. Assim, o de Oropuxi a gente ainda não está realizando, mas os seus arbovírus a gente realiza. Então, as sorologias que a gente não realiza, a gente envia para referência. E amostras para sequenciamento. Porque quando a gente fala de vigilância, a gente tem que entender como é que está o comportamento desse vírus. Então, mais do que dizer que a amostra é positiva ou negativa, a gente precisa caracterizar essa amostra. Então, amostras positivas com uma carga viral alta, né, que eu tenho uma grande quantidade de RNA viral, uma amostra com qualidade e que é representativa de uma região, essas amostras são selecionadas para serem sequenciadas, né? E aí a gente faz o sequenciamento do genoma completo do vírus. E aí, esse sequenciamento é feito nos laboratórios de referência. Então, o LACEN realiza o exame de diagnóstico, né, molecular e sorológico, e os exames complementares de investigação são enviados para o laboratório de referência. E aí, qual é o papel desses laboratórios de referência regional e nacional? No nosso caso, o nosso laboratório de referência nacional é o IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém do Pará. E aí, as amostras que precisam de análise de imunistoquímica, amostras que vão para o sequenciamento, ou amostras em que o caso a gente não consegue fechar o caso suspeito, a gente envia para o nosso laboratório de referência, que é o Instituto Evandro Chagas, no Pará. E lá, qual é a responsabilidade dele? Realiza o sequenciamento genômico das amostras. Então, são amostras positivas, com alta qualidade, com alta quantidade de RNA viral, que a gente seleciona, identifica e envia para o laboratório de referência. Eles realizam sorologia para Oropust, que a gente ainda não realiza, mas vai realizar em breve, enfim, a gente já teve a equipe que já foi treinada e os insumos estão sendo adquiridos, e realizar o histopatológico, que é a imunohistoquímica das vísceras para a identificação da presença do vírus. Então, aí vocês percebem que a investigação dos casos de Oropust envolve uma rede, né, de diferentes centros, diferentes laboratórios, diferentes profissionais que são envolvidos nisso. Então, desde o município, a unidade de saúde, o postinho que coletou, o laboratório central do estado que realiza o diagnóstico e o laboratório de referência nacional que realiza exames complementares para que a gente possa fazer todo o rastreio e a comunicação entre todos esses laboratórios para que a gente possa realmente ter um fluxo de informação, de notificação, porque a febre Oropouche é um agravo de notificação compulsória, então a gente tem que notificar os casos positivos. Então, tudo isso acontece porque existe muita gente e muitas instituições envolvidas para que haja um fluxo de amostra, de dados, de informações e que tudo isso seja registrado corretamente, né? Então, por exemplo, no LACEN, aqui no LACEN Pernambuco, a gente tem o Núcleo de Vigilância Laboratorial, que é uma sala de situação, em que a gente registra todos os exames realizados e os resultados de todos eles. Isso é em tempo real. A Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde tem esses dados em tempo real. Então, só para vocês terem ideia, esse ano, a gente já passou de 2.500 exames analisados, realizados, né? Tanto de biologia molecular quanto de sorologia, e isso quando a gente está falando de representação do estado inteiro. Então, só para mostrar para vocês, por exemplo, deixa só eu tirar a imagem para não, para a gente poder ver os dados de trás. Rapidinho, porque o mapa ficou mesmo na frente dos dados. Agora a gente consegue ver. Deixa eu compartilhar novamente. Eu acho que agora dá para ver direitinho, porque o mapa estava exatamente na frente. Em Pernambuco,
Já foram mais de 2.500 exames realizados de biologia molecular e a gente tem até o momento 144 casos positivos. Em gestantes, a gente já testou mais de 160 gestantes e tivemos 12 casos positivos, 7 por biologia molecular e 5 por sorologia. Em relação à perda gestacional, né, a óbito fetal, aborto, a gente já investigou, desculpe, investigou 18 casos e 6 foram confirmados. Então, no momento, a gente tem 6 casos de aborto no estado que foram confirmados que foram causados por Oropouche. 3 por biologia molecular e 3 por imunistoquímica. Então, a gente conseguiu identificar a amostra positiva tanto no soro da mãe, o soro da mãe, quanto no fragmento da placenta, quanto no fragmento do cordão umbilical. O vírus foi detectado no sangue do cordão umbilical e foi identificado em todos os fragmentos de víscera do feto. Então, a gente conseguiu confirmar isso, tanto por biologia molecular quanto por imunistoquímica, em que a gente conseguiu confirmar, assim, de que a transmissão vertical do vírus, porque, veja, a gente está falando até então que o vírus, ele é transmitido por picada de inseto vetor, não é isso? Então, você precisa de um inseto que faça a transmissão do vírus. Mas quando a gente está falando de óbito fetal, não estou falando de um recém-nascido, não, tá? Um recém-nascido ele pode ter sido picado por um inseto. Eu estou falando de um feto. Era um bebezinho que ainda estava no ventre da mãe. Então, se os fragmentos de vísceras do feto foram, foram compatíveis, né, foram identificados o vírus, então a gente consegue identificar e comprovar que houve transmissão vertical. Ou seja, o vírus foi transmitido da mãe que foi picada pelo inseto para o bebê através da placenta. E a gente identificou o vírus no soro da mãe, na placenta e no bebê, no feto, né? Então, a gente já confirma a transmissão vertical. E por imunistoquímica, dos fragmentos do feto, a gente consegue identificar que não só houve a transmissão vertical, mas que houve, o óbito foi causado por Oropouche. Porque ele poderia simplesmente ter vindo a óbito por outros motivos, e aí teria sido um óbito com Oropouche, e não por Oropouche, que são conclusões diferentes, tá? Então, ele poderia ter ocorrido o óbito fetal, o aborto, por outras causas, e ele veio a óbito com Oropouche, estava infectado com Oropouche. Mas a imunistoquímica mostra pra gente a causa do óbito. Então, ele não faleceu com Oropouche, ele faleceu por causa da infecção do vírus Oropouche. Então, enfim, foi um achado importante, grave. Inclusive, houve muitas notas técnicas do Estado indicando para as pessoas, as gestantes, que tomem cuidado, que usem repelente, que usem barreira física, né? Vestimentas de manga longa para se prevenir realmente de contato com inseto, porque o risco de óbito fetal é alto, né? Então, a gente aí teve 6 casos confirmados. Então, deixa eu só mostrar o geral. Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, eu tô compartilhando, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela certa. Acho que tô. Acho que agora tô. Então, veja, em Pernambuco, se vocês olharem aqui, aqui tá os estados listados por ordem alfabética. Em Pernambuco, a gente tem 144 casos. Aí, vocês na Paraíba, eu vi que os primeiros casos foram bem recentes, né? Vocês estão. Isso aqui eu peguei do site do Ministério da Saúde, tá? São dados atuais. A Paraíba está com 5 casos. 5 casos. Mas veja, Paraíba e Pernambuco é bem juntinho, tá? É bem juntinho. Recife, João Pessoa, eu acho que não dá uma hora de carro. Então, tem que estar atento, né? Mas, por exemplo, a Bahia.
né? Que aqui é relativamente perto para a gente também. A Bahia tem mais de 800 casos confirmados. Por outro lado, Rio Grande do Norte, quando a gente está falando ainda de Nordeste, Rio Grande do Norte, zero casos. Zero, né? Rio Grande do Norte não notificou ainda Oropush, não identificou ainda Oropush. Mas quando a gente fala, por exemplo, da região amazônica, né, que é o maior número de casos, olha o estado do Amazonas, tem mais de 3 mil casos já identificados e notificados. Acre tem 273, Amapá 128, mas olha Rondônia, 1.700. 1.700. Outros estados, por outro lado, ó, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, não tem nenhum caso ainda. Não tem nenhum caso. Mas, assim, quando eu vi a notícia de que a Paraíba tinha registrado seu primeiro caso, Pernambuco já tinha mais de 100. Então, assim, por que eu estou mostrando isso? Porque os primeiros casos que teve aqui em Pernambuco, eu que estou na linha de frente, examino os resultados, libero os laudos, eu consegui acompanhar os números. Então, assim, a gente liberou o primeiro caso positivo, aí o que era um virou dois, dois viraram cinco, 10 casos, né? Fica parecendo assim, é pouquinho. De repente, 10 casos vira 50, 50 vira 100, e o LACEN, o Laboratório Central, enquanto o laboratório de referência, a gente tem que estar atento, porque a gente faz vigilância, de que assim, 50 casos vira 100 casos, isso para virar 1.000 é assim, é muito rápido. Então, eu aproveito esse momento para falar para vocês também como é importante o Estado da Paraíba estar atento e estar vigilante aos casos, porque hoje é 5 casos, mas da mesma forma, como a gente já explicou desde o início da palestra, que a disseminação é muito rápida, o importante é estar vigilante. A gente espera que o número de casos não aumente e que a gente tem essa esperança de que, pela curva de número de casos, parece que a gente está num momento mais estável e que tende a diminuir, e tomara que seja assim, né? Não só no nosso estado, mas em todos os outros, e no de vocês também, obviamente. Mas, assim, que a gente não seja inocente de achar que 5 casos é pouco, porque o estado do lado de vocês tem 140, né? A Pernambuco tem 140. A Bahia, que é na mesma região, tem mais de 800. Inclusive, é importante dizer que os únicos 2 casos de óbito no mundo de Oropuxi são da Bahia. Então, assim, a gente teve casos, né? Está sendo notificado em diferentes estados, casos de aborto, de óbito fetal por Oropuxi, mas óbito de pacientes adultos, né? Só no país todo foi notificado apenas da Bahia, 2 casos. Então a gente já teve os 2 primeiros casos de óbito causados por Oropuxi e é no estado da nossa região. Então essa variante está aí circulando, né? Então assim a gente tem que estar muito atento que o que antes estava restrito a uma região rapidamente se espalhou para o país todo. Então a gente muitas vezes a gente fica querendo encarar os números como se fosse pouco, e a gente sabe que epidemiologia não é isso, né? O pouco de hoje e amanhã é muito, e a importância da vigilância é essa. É a gente estar preparado, tanto a unidade de saúde, o profissional que atende o paciente, pensar em arbovirose, pensar em Oropuxi, saber o que é o LACEN, mandar essa amostra para o LACEN fazer esse diagnóstico, encaminhar essa amostra para o Laboratório de Referência Nacional para fazer os exames complementares, para que a rede de vigilância esteja atento a todos os possíveis casos. Tomara que a gente nem detecte mais nenhum, tomara. Mas vigilância é estar pronto para 5 casos, para 500 ou para 5.000, né? Os LACENs de todo o país, assim, tiveram um trabalho absurdo na pandemia do Covid-19, né? Do SARS-CoV. Eu trabalhei diretamente na pandemia do Covid também. A gente recebia 7.000 amostras por dia no LACEN. Então, assim, quando a gente fala de epidemia, de pandemia, de novos vírus emergentes, a gente tem que estar pronto para responder a 5 casos positivos, a 500 ou a 5.000, a 50.000, e porque vigilância é isso, né?
Então, eu quis mostrar para vocês também o que é a doença, como é que é a transmissão, mas principalmente como é que os laboratórios do país, de uma forma geral, estão se preparando para responder e para estar atento a esses casos, né? Os números atuais são esses. A gente, no país todo, tem mais de 8 mil casos já registrados, mas seguimos na vigilância e sempre na esperança de que a gente prefere estar fazendo demais do que de menos. Então, a gente faz vigilância demais e esperando não ter caso nenhum, né? Mas muito pior é se a gente não tivesse vigilante e a gente tivesse muitos casos subnotificados e a gente não tivesse reportando isso. Então, só para mostrar para vocês alguns resultados que a gente já trouxe, enfim, como eu disse que tem muita gente envolvida, são muitas instituições envolvidas, é só para trazer um pouco do que já tem de artigo publicado, com participação de muita gente, de muitos estados, de muitas instituições de pesquisa também. Então, a gente pode ver que são artigos recentes, saiu agora em outubro, a gente fez a caracterização genômica e fenotípica dos primeiros casos de Oropus que foram isolados aqui no estado, e a gente conseguiu caracterizar de que realmente era a mesma variante, o mesmo vírus que saiu da região amazônica, a gente conseguiu fazer essa caracterização. E agora esse mês, no feriado de 15 de novembro, saiu mais um, mais um artigo em colaboração da gente sobre realmente como é que foi essa expansão do vírus Oropouche para as regiões não endêmicas do país, né? E a gente fez uma caracterização genômica, enfim. E aí, bem completa, assim, muitos estados envolvidos, muitas instituições de pesquisa envolvidas. Então, tem LACENS, tem laboratórios de Fiocruz, de IEC, tem pesquisador, tem professor, tem profissionais da linha de frente do laboratório. Então, a gente está aqui também para mostrar de que o que a gente faz engloba muita coisa. Então, a gente está falando nesse momento aqui que a gente está conversando sobre educação, mas o que a gente faz também é serviço, né? É um serviço que a gente presta para a sociedade de diagnóstico, de vigilância, mas também é pesquisa, né? E aí, quando a gente está falando de saúde pública, a gente tem que ressaltar a importância do trabalho que a gente faz, que muitas vezes não é valorizado. Então, a gente tem um papel enquanto educadores, que é isso aqui que eu estou fazendo com vocês, um papel enquanto profissionais de serviço de saúde, né, de Secretaria de Vigilância. Então, a gente faz diagnóstico, faz vigilância, faz rastreio, mas a gente também faz pesquisa e faz pesquisa de qualidade, né, no país. Então, tá aí os resultados publicados nas maiores revistas de impacto no mundo, e tá aí o Brasil, a região Nordeste, produzindo ciência, produzindo educação, produzindo tecnologia e devolvendo isso para a sociedade, porque esse é o nosso papel. E no mais, eu acho que é isso. Se me deixar, eu falo 10 horas, mas eu sei que eu sou só uma palestra dentro de uma grade imensa e tem outras pessoas, enfim, muitíssimo competentes e interessantes também. E aí, estou só deixando o meu contato, o meu e-mail para vocês, que aí quando quiserem tirar dúvida, perguntar, mandar um oi, tá aí o meu e-mail e eu vou estar sempre disponível para atender vocês. E é isso, muito obrigada e até a próxima, a gente se vê.